Olá! Hoje a gente vai analisar uma história que parece ter saído de um filme de espionagem. Um único voo, que passou totalmente fora do radar ocidental, mas que pode, quem sabe, estar redesenhando o equilíbrio de poder na América Latina. Para não perder outras análises a fundo como esta, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Bom, vamos lá. A história começa assim. Um avião de transporte militar russo, enorme, sofisticado, simplesmente aparece em Caracas. A parte mais intrigante de tudo isso, segundo a fonte que a gente analisou, as potências ocidentais não fizeram a menor ideia de que isso estava acontecendo até que o avião já estivesse no chão. Silêncio total. Para a gente entender o peso disso, a primeira peça desse quebra-cabeça é o próprio avião. A aeronave, como a fonte identifica, é um Ilyushin IL-76TD. Pensa num verdadeiro cavalo de batalha do exército russo. E tem mais, a empresa que opera esse avião, a Aviacon Zitotrans, está sob sanções dos Estados Unidos desde 2023. O motivo? Justamente por transportar carga militar. Isso já meio que entrega o jogo, né? Não era uma visita de cortesia. Agora, olha só que interessante o histórico desse modelo de avião. Síria, Líbia, Afeganistão. Ele teve basicamente em todas as grandes operações militares russas fora de casa. A fonte argumenta que o recado aqui é bem claro. Isso não foi uma entrega qualquer, mas sim uma operação militar de alto calibre. Tá, mas a grande questão é, como um avião desses cruza meio mundo e ninguém vê? A resposta, segundo a análise, está na rota. Uma rota planejada nos mínimos detalhes. A fonte relata que o voo tinha um objetivo central, crucial mesmo: não passar, em hipótese alguma, pelo espaço aéreo de qualquer país que fosse aliado da OTAN. E esse mapa aqui ilustra a estratégia de uma forma brilhante. Foi um verdadeiro pula-pula por nações que têm laços com a Rússia. Com isso, na prática, foi criado um corredor de suprimentos militares totalmente novo para a América Latina, passando longe, bem longe de qualquer supervisão do Ocidente. E, segundo a análise, essa rota agora está estabelecida. E aí vem a pergunta de $1 milhão. O que tinha dentro desse avião? Bom, confirmação oficial a gente não tem, mas a fonte aponta para informações que teriam vazado da própria mídia militar russa. Essa carga aqui é importantíssima. Por quê? Porque, de acordo com a fonte, ela resolve um problema muito sério que a Venezuela vinha enfrentando: a deterioração das suas defesas aéreas. Elas estariam praticamente paradas por falta de peças. Ou seja, essa entrega seria o que faltava para reativar o escudo aéreo do país. Agora vamos dar um passo atrás para ver o cenário completo. Esse voo não aconteceu do nada, num vácuo. A análise o coloca como uma resposta direta a uma pressão militar que vinha crescendo bastante ali na região. Aqui, a fonte aponta para algo que chama a atenção. De um lado, a missão oficial declarada pelos Estados Unidos, que era combater o narcotráfigo. E do outro, bom, o tipo de equipamento enviado para lá. O maior porta-aviões do mundo, submarinos nucleares. A análise sugere que a escala não bate e que o alvo real seriam as gigantescas reservas de petróleo da Venezuela. E essa citação da fonte, que é bem direta, basicamente coloca o petróleo como a peça central de todo esse tabuleiro, o grande prêmio em disputa. Então, o que a gente tira disso tudo? O que esse voo realmente significa? A fonte argumenta que ele é muito mais do que uma simples entrega, é uma declaração. A análise aqui é direta: a Rússia não está só mandando umas caixas, ela está fincando o pé. E isso muda completamente o cálculo, o custo político e militar de qualquer possível intervenção estrangeira na Venezuela. E quando a gente olha para essa linha do tempo, as peças se encaixam. Não foi um evento isolado. A gente vê acordos diplomáticos que, pouco a pouco, se transformaram em apoio militar real, tangível, ali no terreno. É aqui que a análise da fonte nos deixa com uma pergunta bem grande. Esse voo desafia aquela visão tradicional da América Latina como uma área de influência exclusiva dos Estados Unidos. Ele sugere que talvez a região esteja se tornando uma nova frente num mundo com múltiplos polos de poder, não mais apenas o quintal de uma única potência. E assim a gente fecha a nossa análise desse movimento, no mínimo ousado no xadrez geopolítico. Um único voo que levanta uma questão muito maior. Seria este o sinal do fim de uma era na América Latina? Fica aí a reflexão. A discussão sobre o que isso significa para o futuro da região está só começando. Obrigada pela companhia e não se esqueçam de se inscrever para mais análises como esta.